E aí, bom dia! Bom dia, bom dia! Voltamos, hein? Oficialmente. Voltamos aí oficialmente. Live 15 de 21 da nossa série, da nossa saga infinita de 21 dias, né? Eram pra ser 21 dias seguidos. Tô viajando bastante, fazendo muito evento presencial, encontrando muita gente, palestrando muito em muitos estados brasileiros. Então a nossa série de 21 dias acaba se prolongando aí. Davi, por que você não faz live todos os dias, qualquer dia? Tem dia que não dá. Tem dia que não dá. Ainda mais essa hora. Mas hoje estamos aqui ao vivo. Como é que vocês estão? Bom, na última live a gente aprofundou um pouco mais na postura de liderança e falou sobre a jornada arquetípica. Vocês lembram? Falamos sobre a jornada arquetípica, de como que você começa homem comum e chega no sábio, e como essa é a jornada que acontece com a tua vida e com a vida de todas as outras pessoas que você conhece e também daquelas que você se propõe a liderar, a ensinar, a vender. Esse é o processo. Fala, Davi, quando será a sua mentoria? A mentoria já está aberta, tá? A mentoria, ela fica aberta no perpétuo, é 10k, 10 mil reais. Semestral e 16 mil anual. Davi, 10 mil reais no seu... Cara, se você soubesse, você achava barato. É porque você não entende o que você deveria entender. Então, o 10k é um filtro pro nível de gente que tem que estar lá dentro da mentoria em si. Mas eu tô abrindo agora uma frente muito maior de cursos, treinamentos. Em breve vocês vão ter mais... Como é que é? Mais informações sobre uma via minha de treinamentos, cursos e até mentorias um pouco mais acessíveis, óbvio menos profundas, óbvio com menos acompanhamento, óbvio com menos acesso, mas para quem realmente não tem condição ainda de cair para dentro do programa Infinity, que é um programa de aceleração, a gente vai ter outras opções aí. Hoje eu quero que, se você está aqui agora, você preste bastante atenção no que eu vou te dizer, porque isso aqui em todos os níveis, tanto no nível mais baixo quanto no nível mais alto de resultado, é completamente definitivo para te levar para um próximo nível, seja ele qual for. Entenda que a gente aprendeu durante a vida de uma maneira muito feia a reclamar demais das coisas. A gente aprendeu durante a vida de uma maneira muito doutrinatória, sendo programada por pais, professores, pastores, padres, a viver a vida de uma maneira muito negativa, a viver a vida de uma maneira muito pessimista, a viver a vida de uma maneira realista, né? Como alguns dizem, não, Davi, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu sou um cara realista. Eu digo o que, né, pode ser a realidade. Eu fico pensando em como que a realidade pode ser de um jeito real. Eu não sonho muito. As pessoas não sonham muito, não olham muito à frente e se dizem realistas por conta disso. Onde é que eu quero chegar com essa história, né? Onde é que eu quero chegar com essa história? Quem reclama, clama pelo fracasso. E é por isso que eu decidi fazer essa live com esse tema, sendo a chave 15 da liderança. Quem reclama, clama pelo fracasso. A gente tem uma mania muito feia de não ser antifrágil, de sofrer demais por coisa boba e de aceitar a opção do sofrimento, porque o sofrimento ele é totalmente opcional. E eu tive que aprender isso aqui sofrendo. O sofrimento ele é completamente opcional. A dor não, mas o sofrimento sim. O sofrimento é completamente opcional. E a maneira com que a gente lida com as situações dita como essas situações vão agir para conosco. Então pensa assim, a maior virtude de um líder tem que ser sempre clamar o sucesso. Tem que ser sempre clamar a conquista. Tem que ser sempre clamar a glória. Certo? A maior virtude de um líder tem que ser clamar a glória a todo momento. Parar de reclamar. Parar de se importar demais com coisas pequenas.
Parar de gastar sua energia com coisas pequenas. Com, ai, não deu certo, meu Deus, não deu certo por quê? Então peraí, vamos ver, ai, as coisas não acontecem, ai, porque é meu financeiro, ai, porque é meu comercial, ai, porque é minha vida, ai, porque eu não sei o que, ai, porque é o meu funcionário. E você está sempre transferindo a culpa, transferindo a culpa, transferindo a culpa. Você está sempre transferindo a culpa para alguém fora, sendo que, no final das contas, você não entendeu ainda que a única coisa que você consegue controlar está aqui dentro. Então, quando a gente olha lançamentos de muito sucesso, quando a gente olha projetos de muito sucesso, experts muito bons, empresas que muito faturam, muito crescem, muito lucram, pouco tem concorrência, uma coisa você precisa entender. O 80-20 que gera esse resultado é um 80-20 comportamental, não um 80-20 técnico ou operacional. E como você está olhando só para o lugar do técnico e operacional, você está sempre transferindo a culpa para alguém da operação, ou para alguém dos processos, ou para algum processo em si que deu errado. Sendo que a única coisa, a exclusiva coisa que você está no controle no teu negócio, a única coisa, exclusiva coisa que você está no controle no teu conteúdo chama-se comportamento. Chama-se comunicação. Chama-se mentalidade. Então eu quero te trazer para a ideia, e eu quero te trazer para a provocação de começar a olhar mais para o aspecto comportamental da coisa. Parar de olhar para os aspectos operacionais e externos e entender que só o aspecto comportamental é passível de ser controlado. E é só nisso que você tem que gastar energia. É em se tornar um comunicador melhor, um líder melhor, alguém mais preparado para lidar com as situações operacionais e técnicas do dia a dia. É se tornar um líder melhor. Um comunicador melhor. Alguém melhor em convencer as pessoas. Alguém melhor em passar a mensagem. Ah, Davi, mas as pessoas não entendem o que eu estou dizendo. É porque você não está sabendo passar a mensagem da maneira correta. Ah, Davi, mas o meu financeiro não me escuta. Ah, Davi, mas é a minha contadora. Ah, Davi, o meu comercial não vende. Onde é que você pode controlar esse processo? Onde é que está a única coisa com a qual você consegue ter controle? Está no teu comportamento e a tua maneira de reagir em relação a isso. Então você para de reclamar da vida. Então você para de transferir a culpa e você traz a responsabilidade toda para você. A grande besteira que as pessoas fizeram, principalmente no mundo moderno, foi, por exemplo, associar dinheiro a prazer. Então a gente associou dinheiro a prazer, dinheiro à liberdade. Houve essa associação do dinheiro com a liberdade, que é uma associação burra. A associação do dinheiro com a liberdade é uma associação burra. Porque ela não puxa as pessoas para a evolução. Enquanto se eu passo a associar dinheiro diretamente ao poder, a palavra poder, ela remete muito mais pra gente à responsabilidade. Ela remete muito mais pra gente à necessidade de crescimento, à vontade, a desejo de crescimento. A vontade de fazer diferente. A palavra poder, ela vai remeter isso a gente. Enquanto a palavra dinheiro vai trazer pra gente o quê? Liberdade, prazer, tranquilidade, vou fazer dinheiro para ficar de boa. Essa associação fodeu os empresários modernos. Essa associação acabou com o crescimento exponencial das pessoas. Porque o crescimento exponencial do resultado, ele tem a ver com o crescimento exponencial da pessoa. E ponto final. Você pode perguntar para qualquer grande gestor de tráfego, qualquer grande cara de operacional, de bastidor de lançamentos, esse cara vai te dizer a mesma coisa. O 80-20 de um lançamento, o 80-20 de um projeto é sempre o G-Expert. É sempre o cara que está aqui. É sempre o cara que está aqui ser um bom comunicador. É sempre o cara que está aqui saber mover as multidões. É sempre o cara que está aqui ter uma boa comunicação, saber reter a atenção das pessoas, saber fazer pitch de vendas, ter uma postura comportamental diferenciada em relação à massa. Esse é o 80-20, mais do que a copy, mais do que o tráfego, mais do que o funil, mais do que o comercial. Esse é o grande 80-20. Então,
Se até em processos completamente operacionais, como lançamentos, o 80-20 é o comportamento da pessoa, por que em todas as outras esferas da vida não vai ser? Por que você está delegando a responsabilidade sobre o resultado do teu projeto em cima da virtude técnica operacional, em cima de outra pessoa que tem que fazer um outro trabalho? Simplesmente pela tua falta de capacidade de olhar para o nível de evolução pessoal que você vai precisar ter para alcançar aquele lugar. Então toda vez, anote isso aqui, que isso aqui é gold. Toda vez que você estiver diante de um próximo nível, toda vez que você estiver diante de uma dificuldade, em algum nível você se sabotar em relação a isso, vierem reclamações mentais, sabe aquelas reclamações mentais? Aquelas reclamações internas que começam a aparecer. Toda vez que essas reclamações internas aparecerem, a tua pergunta para você tem que ser: qual é a responsabilidade que eu não quero ter, mas que eu vou ser obrigado a ter se eu tiver esse nível de resultado? Repito, qual a responsabilidade que eu não quero ter, mas que serei obrigado a ter caso eu tenha esse nível de resultado, caso eu alcance esse próximo lugar. No momento em que você entender isso, o que vai acontecer é que você vai perceber que no fundo toda essa sabotagem, toda essa transferência de problema, toda essa falta de cultura organizacional, toda essa falta de processo de causa, toda essa falta de clareza da sua mensagem, tudo isso nasce de um processo lá de dentro de você não estar afim de lidar com a responsabilidade que o próximo nível de resultado vai te trazer. Então o aspecto ele é comportamental. Eu, comportamental, mental e tecnicamente, tenho que estar pronto para o próximo nível de resultado. Eu tenho que estar pronto para o próximo desafio. Eu tenho que estar pronto para a próxima treta que vai acontecer. E se eu estou pronto para esse próximo nível, comportamentalmente, é como se eu fosse digno agora de aguentar a pressão. É como se eu fosse digno agora de segurar a coroa que vai vir na minha cabeça. Entende? Essa é a parada. Então, no fundo, você está se sabotando de colocar a coroa na sua cabeça. E você está se sabotando de colocar a coroa na sua cabeça porque você não está afim de lidar com a responsabilidade que romper com um estado que você estava e ir para o próximo estado vai te dar. Você não está afim de lidar com essa responsabilidade. Você não está afim de lidar com essa pressão. Só que se você não está afim de lidar com essa responsabilidade, não está afim de lidar com essa pressão, você não merece o próximo nível. Você não merece o próximo nível. Você me desculpe, mas ele não é pra você. O próximo nível não é pra você. O próximo dígito não é pra você. Você está associando só os prazeres que você vai ter do outro lado. Quais prazeres terei do outro lado? Quais prazeres? Só que você está se esquecendo das responsabilidades que você vai precisar ter do outro lado. Entende? Aí a coisa toda desanda. Eu, por exemplo, um tempo atrás, decidi sair da maior parte dos projetos que eu estava nos bastidores. Decidi sair da maior parte dos projetos que eu estava nos bastidores. Decidi deixar de lado muita coisa que me trazia muito conforto. De verdade, me trazia muito conforto. Muito conforto. E eu decidi sair de todos esses processos que me traziam conforto para embarcar em novas oportunidades, embarcar em novas coisas, coisas que eu não sabia fazer, coisas que não estavam prontas na minha mão, coisas que ainda estavam acontecendo. E eu decidi embarcar nessas novas oportunidades que ainda estavam acontecendo e que eu não tinha certeza se elas iam me dar tanto resultado quanto as antigas que me deixavam confortáveis já me davam. Mas aprende uma coisa, anota assim, olha. Quem te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Não é o que. A gente ouve muito, né? O que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível, mas não é verdade.
O que te trouxe até aqui pode até te levar para o próximo nível. O lance é que quem te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Porque não é sobre o processo de aprender uma coisa nova, descobrir uma nova estratégia, ou delegar a responsabilidade para alguém de fora, mas sobre se tornar uma nova pessoa. Uma pessoa pronta para aquele nível, uma pessoa pronta para aquele lugar. Eu me torno uma nova pessoa. Por inteiro me torno uma nova pessoa. Então o pensamento, ele tem que começar a ser quem eu tenho que me tornar. Quem eu tenho que me tornar para ser um líder melhor. Quem eu tenho que me tornar para aguentar o nível de responsabilidade que esse próximo nível vai me trazer e que eu não tô querendo ter porque eu não quero essa responsabilidade. Quando você olha pro lado de quem eu tenho que me tornar para não estar mais aqui no que eu tô fazendo agora e passar aí para outro âmbito, para outra esfera, para mais resultado, para mais autoridade, para mais reconhecimento, para mais finança, para mais crescimento, o que eu preciso é me tornar uma nova pessoa, por inteiro. Como se fosse uma cobra. A cobra, ela troca de pele de tempos em tempos. Troca de pele de tempos em tempos. Muda a forma dela agir de tempos em tempos. Deixa a carcaça antiga, a pele antiga para trás e de dentro sai uma pele nova, agora muito mais jovem. Agora muito mais pronta para lidar com os próximos desafios da vida. Nesse aspecto, e simplesmente nesse aspecto, é importantíssimo que você aprenda com essa simbólica da serpente e você consiga trocar de pele. Deixar ir aquilo que não te pertence mais. Deixar ir aquilo que é do nível anterior da sua vida, é dos aprendizados anteriores da sua vida, é das empreitadas anteriores da sua vida. E começar a agir a partir de novas perspectivas, a partir de novos desafios, a partir de olhar para lugares e explorar lugares de você que você mesmo nem sabia que existiam. Cara, eu essa semana agora, últimas 2 semanas, comecei a compor, voltei a compor música. Muitos anos que eu não compunha, que eu não escrevia minhas próprias letras, que eu não criava minhas próprias melodias. E há, 2 semanas atrás eu voltei a compor. Coisa que eu fazia com 10 anos de idade, quando eu tinha uma bandinha de rock e ganhava prêmios de campeonatos escolares de bandas de música. Eu já fui premiado nesses campeonatos. Lá quando eu tinha 10 anos de idade, tinha uma bandinha de rock chamada The Animals. E porra, 10 anos depois. 10 anos depois eu volto a compor. E por que eu voltei a compor? Por um motivo muito simples. Eu percebi, peraí Davi, você tá numa zona de conforto. Você encontrou uma zona de conforto. Você encontrou um espaço em que você já tá dominando, um espaço em que você já tá fazendo o que você sabe fazer há muito tempo. E de alguma forma você tá limitando a tua esfera de expressão a esse lugar. Você está limitando a tua expressão a esse lugar, você está limitando o teu potencial a esse lugar, não querendo encontrar novos desafios. E reclamando que as coisas da vida não estão mais tão interessantes. Eu pensei, peraí. Já com o meu nível de consciência, penso rapidamente, preciso encontrar novas esferas. Preciso procurar novos desafios. Preciso procurar coisa nova para fazer. Coisas novas para fazer. Coisa que eu ainda não fiz, coisa que eu não faço. Deixa eu ver o que eu posso aprender. Quais são coisas novas que eu não sei. Quais são lados novos da minha personalidade, da minha identidade, dos meus talentos que eu posso explorar para agregar naquilo que eu já sabia, mas de alguma forma elevar o nível de responsabilidade que eu tenho que ter em relação às coisas. O nível de responsabilidade que eu tenho que ter em relação à vida, no geral. Porque eu aumento o nível de pressão. Então eu comecei a sempre estudar, a aumentar os níveis de dificuldade do jogo da minha vida. Ao invés de ficar reclamando que as outras pessoas à minha volta não fazem o que deveriam fazer. Porque, vou te contar um segredo, elas não vão fazer.
teus colaboradores, teus amigos, teus familiares, eles não vão fazer muito bem aquilo que eles tinham que fazer. Não vão. Não vão. Num geral, dificilmente as pessoas vão suprir as suas expectativas. E aí você fica reclamando, pedindo por mais fracasso. Usando o dom que foi te dado por Deus, que é o dom da palavra, para falar palavras negativas, para trazer reclamação. Ai, mas o meu contador, ai, mas o meu cara, ele está sempre transferindo a culpa, usando a palavra que você tem, para não dar potência à tua voz para liderar pessoas, mas sim para clamar pelo fracasso, para pedir pela dificuldade, para pedir pelo erro. E você fica infinitamente nesse processo. Só porque, no fundo, isso é um dos sintomas do conforto. Isso é um dos sintomas da famosa encostada, né? A gente aí encosta muito cedo na vida. Encosta muito cedo. E não ache que vai ser resultado financeiro que vai te trazer isso, não. Infelizmente, não vai ser resultado financeiro que vai te trazer isso. Porque o cara que não tem dinheiro fica puto porque não tem dinheiro. E o cara, quando ganha uma grana do cacete, fica puto porque tem dinheiro demais. E é difícil igual ter pouco dinheiro e ter dinheiro demais. O cara que não sabe da própria mensagem, mas nunca teve resultado, ele fica puto numa crise existencial porque não sabe da própria mensagem e nunca teve resultado. O cara que já teve resultado, mas mesmo assim não tem clareza da própria mensagem, vive uma puta crise existencial porque não tem clareza da própria mensagem. Cacete! Então, peraí. Você tá entendendo que é sobre a mensagem? Você tá entendendo que é sobre o teu conforto na sua mensagem e a sua capacidade de usar essa sua mensagem, de usar esse talento, de usar essa causa que você tem dentro de você pra estar sempre aumentando os níveis de dificuldade do seu jogo. Pra estar sempre progredindo o espectro potencial e comportamental da sua personalidade, das suas estratégias, da tua esfera psicológica. Tá sempre progredindo o nível de responsabilidade que você tem em relação à vida, para que você progrida também o nível de impacto que a sua mensagem tem na vida das pessoas, seja de poucas, seja de muitas. É o teu olhar em relação a isso. É a tua relação em relação a isso. É só isso que importa. Só isso que importa. É a única coisa que importa. Quando eu digo que criação de movimento é uma ferramenta de autoconhecimento através do marketing, e eu vou bater cada vez mais nessa tecla, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que não basta uma estratégia, não basta uma marca, não basta uma narrativa que não esteja alinhada com aquilo que você sabe que veio fazer nesse mundo, por mais difícil que seja. E por mais difícil que seja a aceitação disso. É sempre um problema, quase um tabu, quando eu começo a falar de missão. E aí você vem pra mim e começa a reclamar de novo. Ah, Davi, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é a minha causa, eu não tenho clareza do que eu tô fazendo aqui. Mas isso é um problema exclusivamente seu. Agora escuta uma coisa. Por que eu bato tanto nessa tecla de que tem que estar alinhado com a missão que você tem no mundo? Porque é só o desbloqueio dessa missão que você tem no mundo. É só a clareza desse fogo, dessa chama que queima dentro de você, que vai trazer a clareza de todo o resto. Porque todo o resto não precisa ser criado, ele precisa só ser extraído. Entende? Todo o resto para de ter que ser criado e começa a ter que ser só extraído. Só que o caminho para essa extração não é um caminho fora. Não é um caminho fora, é um caminho dentro. E é um caminho subjetivo. E é um caminho invisível. E é um caminho onde não existe estrada, onde não existe placa.
Só que é o único caminho que realmente faz sentido. Porque ele faz sentir. Saca? Então eu preciso que quanto antes vocês comecem a olhar para esse lugar. A olhar pra... Pera aí, cara. A minha jornada enquanto empresário, a minha jornada enquanto empreendedor, a minha marca, o meu produto, tudo isso tem que ser uma ferramenta de autoaprimoramento através do empreendedorismo, de autoconhecimento através do marketing. Por que autoconhecimento através do marketing? Autoconhecimento através do marketing é através da mensagem que trago para o mundo, clareio a missão que vim ter na Terra. Se não for esse o caminho, não é. E a prova de que isso funciona sou eu, porra. Eu não tô com um script aqui na minha frente. Pra te ser sincero, eu nunca usei script. Qualquer vídeo de venda meu, qualquer live minha, a galera me pergunta, Davi, como é que você separa os teus conteúdos pra fazer live? Eu não separo, eu abro a live e falo o que eu tô afim de falar. Como é que você cria teus vídeos de venda? Eu sento e falo o que eu queria falar. Como é que você escolhe o que você vai postar no Stories? Eu sinto e posto. Mas eu sinto e posto, eu abro a live e falo, porque no final das contas, a maior parte da minha energia não tá pensando no que eu vou fazer na live pra minha audiência pensar, porque eu já sinto isso aqui. Eu já sou isso aqui. Eu já tô pensando nisso o tempo todo. Isso já tem a ver com aquilo que eu sei que eu vim fazer aqui. Entende? Já tem a ver com aquilo que eu sei que eu vim fazer aqui. Já tem a ver com a missão que em um nível ou outro foi me dado. Missão que foi me dada. Por isso que eu vou começar a fazer os eventos beneficentes gratuitos. Floripa vai ser o primeiro. Quem for de Floripa fica ligado nos stories, que agora em abril ainda vou fazer um evento totalmente beneficente aqui, tá? Eu quero colocar uma galera, eu e mais alguns grandes experts do mercado, a gente vai colocar uma galera num teatro logo ali no final de abril, início de maio, início do inverno. Vai ser o seguinte a parada, olha que massa. A gente vai, como ingresso, ter a opção de você levar 1 kg de alimento ou um agasalho, não? Ou quer dizer, 2 kg de alimento ou 1 kg de alimento e um agasalho. Vai ser alguma coisa assim. Que a gente vai doar tudo isso pra caridade. E eu quero fazer todo mês um assim. Todo mês um assim. Davi, mas você vai atrair muito lead desqualificado. Beleza, mas muito qualificado também. Ah, Davi, mas poxa... Aí começam a surgir reclamações. Só que no fundo o processo é, brother, eu vou estar trazendo um monte de gente pro caminho do movimento, pro caminho do empreendedorismo, pro caminho da transformação dessa nação, pro caminho da espiritualidade e alimentando um monte de boca. O segundo vai ser em São Paulo. O primeiro vai ser aqui. Na votação ali da enquete do Instagram deu mais gente aqui do que em São Paulo. Vou fazer aqui o primeiro. Entende? Então o processo é, cara, missão. Veja a sua vida como uma grande jornada em direção a uma missão gigantesca que foi te dada. Para de reclamar de coisa pequena. Vê como é que você pode resolver essas coisas melhorando o teu nível comportamental. Para de ser escravo da tua própria boca, de ser escravo do teu próprio prazer. Entende? William, não vai ser no Maranhão, mano. Tipo, você que viaja até onde tá a parada. Sacou? É isso que vocês têm que entender. Você tem que parar de ser escravo dos seus próprios prazeres, parar de ser escravo das tuas próprias vontades, dos teus próprios desejos, das tuas próprias reclamações e pequenos fracassos mentais e sabotagens que te levam a pensar, não, poxa, mas eu já tô aqui fazendo o que eu tenho que fazer mesmo, é isso aí. Não. Sendo que se você não vê tudo aquilo que você está fazendo no mundo como uma grande missão,
como algo que literalmente foi te dado, e foi te dado, porque para pra pensar, quantos avós, bisavós, tataravós e por aí vai, você precisou ter, né, pra você nascer. Faz esse exercício comigo. Quantas pessoas você precisou ter na tua árvore genealógica para você nascer? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas precisaram existir para que você nascesse? Quantas gerações, quantas vidas, quantos sonhos, quantos trabalhos precisaram estar ali para que você simplesmente pudesse existir? Porra, mano, é muita gente, cara. É muita gente. Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente. Então você, no final das contas, é o sonho manifestado na Terra de milhares de gerações. Por que você tá perdendo tempo reclamando, entende? Milhares de gerações tiveram que vir antes de você, da tua família mesmo, para você poder existir. E no final das contas, você tá nessa terra para concretizar o sonho dessas milhares de gerações. Desses muitos antepassados que tiveram que viver e aprender várias coisas na vida para que você viesse aqui com o background que você tem para fazer alguma coisa. Então percebe que dificilmente o teu negócio vai dar certo, principalmente no longo prazo, principalmente com o tempo, se ele não for orientado por essa missão. Se ele não for orientado por essa missão, por essa causa, por essa coisa que significa o que você é. Todos nós, enquanto indivíduos, a gente tem uma coisa que significa aquilo que a gente é. O que a gente significa para o mundo? O que a gente representa? Você representa a continuação do que todas essas pessoas representaram. Então começa a olhar carinhosamente para isso e pensar: quem eram meus pais? O que eles sonhavam? Ah, eles sonhavam com isso. O que incomodava eles? Ah, isso. Como é que eles queriam ser lembrados? Ah, isso. E meus avós? Você vai... E meus bisavós, meus tataravós, eu conheci, não conheci, deixa eu ver. Deixa eu pesquisar mais sobre a minha ancestralidade, sobre aquilo que me representa, de onde eu vim, né? De uma forma ou de outra. Porque aí você começa a perceber que o mínimo, repito, o mínimo que você tem que fazer é defender uma mensagem maior que você. É orientar a sua vida a empreender numa missão maior do que você. Numa missão que é das pessoas. Uma missão que é do serviço. Por isso servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Porque servir para ser visto, fazer para ser lembrado significa eu vou servir as pessoas e deixar um legado na Terra a partir daquilo que é minha missão. Como descobrir minha missão? Você já sabe a sua missão. Ela já está aí dentro. A questão é que você está muito preocupado com o que está acontecendo no mundo. E pouco preocupado em gastar a maior parte da sua energia em descobrir essa missão. Entende? Gasta a maior parte da sua energia, da sua vida, a aprender sobre essa missão. A descobrir essa missão, a colocar energia nessa missão. Gasta a maior parte da sua vida pensando em como é que eu posso deixar um legado positivo para o mundo a partir da missão que foi me dada pela espiritualidade, pelo divino, por Deus. É muito simples. A maior parte dos teus pensamentos tem que estar orientados nisso. E das tuas atitudes também. E aí o que tem que ser feito é só meter marcha, as coisas vão acontecer. Mas gasta a sua energia pensando nisso aqui. Pensando nisso aqui. Como é que eu posso descobrir mais rapidamente e orientar minha vida pela missão
que Deus me deu. E deixar um legado dessa missão que Deus me deu. E o único sentido da minha vida é esse. Se é assim, tudo fica mais leve. Confia. Tudo fica mais leve, tudo acontece de um jeito muito mais impactante. Todo o rolê fica mais bonito. A vida fica mais bonita. Quando você orienta a vida a partir de deixar um legado na Terra, deixar para pessoas depois de você a concretização da missão que te foi dada por Deus. E reclamar, no final das contas, só vai te fazer adiar isso. E quando você adia isso, você também adia todo o resto. Resultado material, prazer, liberdade. Você também vai estar adiando tudo isso. Fechado, sim ou não? Livezinha rápida aqui, só pra gente voltar ao ritmo das lives diárias. Entenderam? Não entenderam? Diz assim, ó, entendi ou não entendi. Escreve aí, pode escrever. Entendi ou não entendi. Tudo bem, muita gente vai não entender. Que não é pra entender agora mesmo, não. Então, se você entendeu, aplica de maneira prática na tua vida. Sai do campo viajado e vive isso como conduta. É o mínimo que você faz. Bota energia, fala, faz, bota a cara, vende, faz, cria. E é isso que eu tô te dizendo, lidera. Porra, é só fazer. Não tem mistério. É só mistério. Não tem mistério. É só fazer. Fechou, minha gente? Tamo junto. Servir pra ser visto, fazer pra ser lembrado é nóis.